Pessoal, bom dia. Professor Marcos aqui de Biologia. E dando continuidade ao nosso estudo em citologia, nós vamos conversar um pouco hoje, nessa aula gravada, sobre o ciclo celular, que se refere a nada mais que um conjunto de fases pelas quais uma célula vai passar, considerando aí o momento em que ela é formada até o momento em que ela se divide, originando duas células filhas. Para isso, nós vamos relembrar alguns conceitos importantes que nós vimos na última semana. Primeiro deles, o conceito de célula diploide e célula haploide. Nós havíamos estudado justamente em que as células diploides, ou 2N, elas possuem cromossomos organizados em pares. São chamados pares de homólogos. O que nós observamos é que todas as células de nosso corpo, com exceção dos gametas, são células diploides. Então, isso é um ponto importante a se ressaltar. Com exceção dos gametas, todas as nossas células, portanto, somáticas, as células que não têm uma função reprodutiva, são de fato células diploides, células em que os cromossomos estão organizados aos pares. Nós observamos nas ilustrações aqui embaixo em que nós temos cromossomos homólogos, como esses dois vermelhos aqui, e cromossomos homólogos também, como esses dois azuis nessa célula A. Na célula B, embora representados já na forma duplicada, nós temos aqui um par de homólogos e um outro par de homólogos. Então, uma célula diploide com 4 cromossomos sendo organizados em dois pares de homólogos. Quando nós analisamos a situação dessas células diploides, em nosso caso, no caso dos humanos, somente as células que são somáticas, não têm função reprodutiva, são de fato as células diploides. Por isso que se coloca a exceção dos gametas. Os gametas humanos, na realidade, são células diploides, não possuem cromossomos homólogos. Portanto, há apenas um lote cromossômico, onde, na realidade, há apenas uma cópia de cada um dos cromossomos. Os ovócitos e os espermatozoides são os exemplos de células haploides em humanos. Nas células C e D, desenhadas aqui embaixo, o que nós temos? 4 cromossomos aqui, completamente diferentes entre si, portanto, não há homólogos, é uma célula diploide. Da mesma maneira, ainda que estejam na forma duplicada, o que nós observamos aqui na célula D é que não há homólogos, não há semelhança no formato, no tamanho desses cromossomos, nas funções desempenhadas. Então, esses conceitos relembrados, é importante que a gente avance um pouco analisando o seguinte: em um ciclo celular, uma das etapas é justamente a divisão celular. E nós vamos estudar duas modalidades de divisão: a mitose, onde o que nós temos é que uma célula, seja ela diploide ou haploide, mas no caso aqui em nosso esquema, uma célula diploide, uma célula 2N, ela dá origem a duas células com a mesma ploidia, com o mesmo número cromossômico, portanto, células diploides também. Então, uma célula mãe, uma célula original, dá origem a duas células filhas com o mesmo número de cromossomos. A mitose é o que nós chamamos de uma divisão equacional. As células filhas têm exatamente o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Normalmente essa divisão ela vai estar envolvida em alguns processos importantes no organismo. A própria reprodução unicelular, o desenvolvimento de seres pluricelulares e a reparação de partes perdidas. Então, normalmente, quando há danos celulares, danos a tecidos, a mitose é a divisão envolvida nessa reparação. Já esta segunda modalidade de divisão, a meiose, ela vai estar envolvida basicamente na formação de células reprodutivas, como gametas e esporos.
Nós vamos analisar aqui essa divisão em detalhes nas próximas aulas, mas o que se passa durante a meiose é que uma célula obrigatoriamente diploide, ela vai sofrer duas etapas de divisão. Numa primeira etapa, a meiose 1 ou meiose reducional, ela dá origem a duas células N, duas células já com metade do número de cromossomos da célula original. Cada uma das células N sofre uma segunda etapa de divisão, nomeada meiose 2, onde nós teremos aí a formação de 4 células ao final do processo. Portanto, na mitose, nós temos uma célula 2N gerando duas células filhas 2N, considerando que se trata de uma célula diploide. Portanto, uma célula-mãe origina duas células filhas com o mesmo número de cromossomos. Na meiose, uma célula original germinativa com cromossomos organizados aos pares, uma célula, portanto, diploide, ela dará origem, numa situação de duas etapas de divisão, a 4 células filhas com metade do número de cromossomos. Nós vamos ainda estudar essas divisões em detalhes em nossas próximas aulas, mas como elas se relacionam com o ciclo de vida de um organismo, como elas se relacionam a um ciclo celular. Relembrando, nós tínhamos visto justamente que as células haploides são os gametas, em nosso caso, o espermatozoide, no caso masculino, o ovócito, no caso feminino. E o que nós observamos é que, basicamente, quando ocorre a fecundação, o zigoto formado é já uma célula diploide. É resultado da união dessas duas células haploides, espermatozoide e ovócito, durante a fecundação. Então, como há a união dos gametas, os gametas são N, formam um zigoto 2N, e daí ocorre o crescimento até a formação de indivíduos adultos. Analisando com um pouco mais de detalhes, o que nós temos é que, no homem, nós temos aí um indivíduo com 46 cromossomos, organizados em 23 pares. Então, número diploide de cromossomos, 46. Na mulher, mesma situação. Número 2N da espécie, 46 cromossomos organizados em 23 pares. Nossos gametas são formados por meio de divisão meiótica, justamente a divisão que reduz o número de cromossomos à metade. Isso é extremamente importante nos gametas, uma vez que o número cromossômico da espécie será mantido. Se nós temos a formação de espermatozoides com metade da carga genética, formação de óvulos ou ovócitos com metade da carga genética, durante a fecundação, a união desses dois gametas irá formar um zigoto, também 2N igual a 46, por sucessivas mitoses, sucessivas divisões celulares. Nós temos aí o crescimento de um bebê até chegar à idade adulta, quando todo o processo reprodutivo poderá ocorrer novamente. Portanto, ao analisarmos essa situação, é importante nós percebermos o seguinte: nós somos o resultado dessa união, desta fecundação que aconteceu aqui, formando uma célula original, a nossa primeira célula, o zigoto. Tanto homens quanto mulheres adultos apresentam aproximadamente 100 trilhões de células, todas elas derivadas do ovo fertilizado, todas elas derivadas do zigoto. Portanto, quando nós analisamos, justamente em nosso crescimento, grande número de células se dividem continuamente, substituindo as que morrem, substituindo as que sofrem eventuais danos. Isso faz parte de um grande ciclo, o ciclo celular. Ao analisarmos este ciclo celular, o que nós vamos observar é que há diversos estímulos envolvidos nesse mecanismo. O crescimento é o principal deles,
Nós somos o resultado de sucessivas divisões celulares aqui do zigoto. Então, neste ciclo celular, o crescimento é o estímulo primário. O reparo de eventuais danos a tecidos, repondo células novamente. A morte celular, muitas células chegam a um estágio avançado e acabam morrendo, muitas vezes sofrem uma autodigestão com a ação lá dos lisossomos, mas o fato é que tudo isso constitui estímulo para que o ciclo celular avance. Há alguns estágios interessantes. A maior parte de nossas células são células quiescentes. O que significa isso? São células que estão em plena atividade metabólica e não estão se dividindo. Permanecem assim durante boa parte da vida. Quando se fala em intérfase e divisão celular, essas são as duas fases mais típicas do ciclo celular. Como funciona esse mecanismo? A intérfase é basicamente um período que antecede uma divisão celular. Na intérfase, o que a gente vai observar é que o núcleo das células irá apresentar a carioteca, o nucleoplasma, ou matriz nuclear, o nucleolo e a cromatina, que são característicos típicos aí, exatamente desse núcleo eucariótico. Ocorre uma intensa atividade celular e também bastante síntese de RNA, seguida aí de síntese proteica. Quando ocorre a duplicação dos cromossomos, portanto, a duplicação do material genético, todo esse processo acontece antes de iniciar a divisão. Portanto, toda e qualquer duplicação de material genético necessariamente antes do processo de divisão. Como nós podemos analisar esse mecanismo? A intérfase, portanto, é esse período anterior à divisão. Então, nesse processo, há um aumento do volume celular. Nós podemos dividir a intérfase em três subfases. A chamada subfase G1 ou fase G1. Nesse momento, o DNA ainda não está duplicado, há muita síntese de RNA mensageiro, normalmente uma síntese preparatória para que ocorra síntese proteica, que será normalmente aí um fator crítico durante a divisão, já que durante a divisão há uma participação significativa de proteínas para a formação de estruturas que nós vamos estudar, conhecidas como fuso mitótico. O período S é o período em que ocorre a autoduplicação do DNA, exatamente o que se refere, nesse momento, à duplicação dos cromossomos. Portanto, a duplicação do DNA vai ser fundamental nessa fase S. É um período em que há essa duplicação cromossômica, o material genético é duplicado porque ele será posteriormente dividido entre as células filhas. Na fase G2, já é uma fase preparatória, de fato, para a divisão celular, onde nós temos uma duplicação da estrutura dos centrômeros. São justamente aquelas áreas mais condensadas dos cromossomos que permitem aí a união dos dois filamentos já duplicados. É uma fase em que há grande síntese proteica, exatamente para que a mitose possa ocorrer de maneira equilibrada, de maneira correta durante esse processo. Então, a intérfase, quando nós analisamos a extensão do ciclo, basicamente a maior parte do tempo do ciclo celular é este período interfásico. A mitose, ou a própria meiose, quando se trata de células germinativas, o que nós observamos é que ocupa um tempo mais curto, um período mais curto no ciclo celular. Nesse processo, o que nós observamos é que justamente essas três subfases da intérfase são críticas para que ocorra uma divisão celular dentro da normalidade. Portanto, alguns lembretes finais, os estímulos típicos para o crescimento celular e para o ciclo celular. Crescimento do organismo,
onde há grande multiplicação celular. Reparo de tecidos, onde há necessidade de novas células. Quando há morte celular, onde células serão repostas também. No ciclo celular, nós temos aqui o período de quiescência celular, onde nós temos atividade metabólica, porém não há nem mesmo proximidade de divisão. A intérfase, um período que antecede a divisão celular, e a divisão celular propriamente dita. Lembrando que a intérfase é o período mais longo no ciclo de vida destas células, quando comparamos aí a fase de divisão. Com isso, nós vamos avançar um pouco mais nas próximas aulas para estudarmos diretamente o primeiro tipo de divisão celular que nós vamos ver neste último período, que será o caso da mitose. Então, na próxima semana, nós voltaremos a conversar sobre esse processo, pessoal, e vamos analisar as fases da divisão celular. Mais uma vez, obrigado pela atenção e até a próxima.